Oi, eu me chamo Juliana Xavier, muitos me conhecem como a Ju do Tutu da Ju. E nesse vídeo eu vou falar sobre o meu curso online, o Tutu The Basics. Eu criei o curso baseado no tripé da bailarina, que é a estratégia que eu tenho usado nos últimos anos para evoluir no balé. Essa estratégia do tripé vai ser fundamental para você evoluir no balé e não só isso, você transformar todos os seus sonhos em realidade. Então, se você ainda não dança e quer dançar, se você quer finalmente ter a confiança de poder dançar no seu final de ano, se você quer se sentir preparada para entrar nas pontas, dançar um solo, dançar uma variação. Então, aqui são alguns pequenos exemplos, mas eu lembro a vocês que nenhum sonho é pequeno demais e a gente pode tornar todos eles possíveis. E aqui temos uma observação muito importante. É lógico que não existe mágica nenhuma se tratando de evolução no balé. A gente sabe que a evolução no balé muitas vezes pode ser lenta, justamente porque o balé tem muitos detalhes e não existe pílula mágica, né? Imagina se você soubesse que aquela bailarina que evoluiu muito no último ano, por exemplo, foi porque ela tomou uma pílula mágica para melhorar a técnica dela. Ninguém ia gostar disso, né? Perde toda a magia por trás, né, da nossa técnica, por trás da gente perseverar para insistir e melhorar as nossas dificuldades. Então, é isso que a gente vai ver. Mas antes de eu entrar no curso em si, no tripé da bailarina, que a gente está falando aqui, eu vou contar um pouquinho da minha história com a dança, porque eu sei que muitos que vão assistir esse vídeo vão se identificar com a minha história. Vocês podem pensar que, por eu ser uma pessoa que trabalha com balé na internet, que eu sempre vivi de dança ou que eu sempre fui a bailarina mais talentosa da sala. E isso não é verdade. Eu entrei no balé em 96, eu tinha apenas 6 aninhos e, na real, eu era uma criança que eu precisava fazer atividade física. Eu falo muito que o balé me salvou e isso é verdade absoluta. Eu era uma criança que eu vivia internada no hospital porque eu tinha bronquite asmática e eu tinha uma imunidade muito frágil. Então eu realmente precisava ter atividade física. E eu fui crescendo, fui aderindo a hábitos saudáveis e a minha imunidade foi ficando mais forte. E tudo começou com balé. Só que, na verdade, a minha primeira atividade física não foi o balé, foi a natação. Só que eu não me identifiquei tanto assim com esse esporte. É claro, é um esporte muito completo, mas ele não entrou no meu coração como o balé entrou, né? Na época, eu tinha 6 aninhos, todas as minhas amiguinhas do colégio faziam balé e eu decidi entrar. Aí aqui temos uma foto de uma das minhas primeiras apresentações de balé, aos 8 anos de idade, ó, meu primeiro tchutchuzinho, meu primeiro tchutchu da Ju, digamos assim, no espetáculo de final de ano. Só que até boa parte da minha vida, o balé, ele era só um hobby. Eu gostava muito. Na minha infância, inclusive, eu continuei faltando muito, tanto o balé quanto a escola, porque a minha melhora na saúde não foi assim tão instantânea. E além disso, eu não tinha aquela maturidade o suficiente para entender a importância da gente ter a frequência nas nossas aulas de balé. Então, eu usava muito de pequenas desculpinhas para faltar aula. Nessa época, eu ainda faltava bastante. Mas aí, com o tempo, eu fui gostando cada vez mais do balé, das aulas de balé. Eu evitava ao máximo faltar. Só que, na época do vestibular, o balé não foi a minha primeira opção, né? Eu nem pensava nisso, para falar a verdade. Eu tive uma criação muito tradicional. Então, eu ouvia dos meus pais que balé é hobby e hobby não é profissão. Então, eu teria que escolher uma carreira tradicional a seguir. E como eu sempre fui mais para o lado das humanas, eu acabei escolhendo o direito. E em 2014, eu me formei numa das melhores faculdades de direito do país, que é o FRJ. Só que muitas vezes, quando a gente escolhe algo que a gente não gosta tanto, uma hora a paixão fala mais alto. Eu não estava assim totalmente infeliz com o direito é muito interessante, tem muitas coisas boas, só que eu não estava 100% feliz. O direito nunca me deu o brilho nos olhos que o balé me dava. Eu sou aquela pessoa que, se deixar, eu fico o dia inteiro só falando de balé. Tudo eu relaciono a balé. Eu sou aquela pessoa que, se deixar, eu só falo disso. E aí, eu conheci uma pessoa especial que me insistiu para começar a trilhar
trilhar esse caminho de falar de balé na internet, de criar o meu negócio de balé online. E aí veio o Tutu da Ju em 2017. Só que eu sempre fui muito insegura em relação à minha dança. Eu sempre me sentia uma bailarina horrível, a pior do mundo. Quem sou eu para ensinar balé na internet? Eu me julgava assim. E eu vejo que a gente consegue ser muito má com a nossa dança. E a intenção também de contar a minha história é para fazer com que vocês parem com isso para ontem, porque todas nós temos algo de bom e a gente pode sim melhorar as nossas dificuldades se a gente realmente quiser. E foi assim que eu comecei a criar a metodologia por trás do tripé da bailarina. Aqui tem um vídeo meu que eu vou mostrar para vocês fazendo pirueta antes de começar a treinar aplicando o tripé. E a pirueta sempre foi uma questão para mim no balé, porque eu sempre tinha muita dificuldade, mas eu sempre achei um passo lindo, desafiador, e eu sempre quis melhorar, mas eu não sabia como. Eu ia nas aulas de balé, mas só ir nas aulas de balé não estava me fazendo ser a bailarina que eu queria ser, fazer minhas piruetas na ponta, com uma boa execução, ter solo. Eu não tinha solo até essa época, né, que eu comecei a desenvolver o tripé, comecei a treinar com essa metodologia, eu não tinha realizado meus sonhos no balé. Parecia que eu me sentia uma bailarina incompleta. Então, eu não tinha nada desses sonhos que eu falei antes, não tinha dançado de tchutchu, não tinha realizado nada disso. E aí, ó, no vídeo vocês vão ver a diferença das minhas piruetas. Aqui foi em maio de 2017, eu ainda não tinha começado a treinar. E só para eu gravar esse vídeo no cantinho da sala, depois da aula, eu já morri de vergonha. Então, vocês vão ver a pirueta daquela época. Essa foi minha melhor pirueta do dia, ó. Plie duplo, o passê que não fica e uma finalização despencada, né? Olha a tragédia. Eu sei que é uma tragédia. E aí, então, em 2019, eu comecei a fazer mais aulas do que eu estava fazendo, que era possível isso para mim na minha rotina, e vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. E eu tive uma professora que eu sou muito feliz de ter tido, porque ela sempre acreditou muito em mim, e eu sou muito feliz por isso. Em 2019, as minhas questões com a minha dança não diminuíram, mas eu resolvi me desafiar. E eu pedi para minha professora que eu tivesse um solo no balé que ela ia montar, e ela pediu para que eu escolhesse um solo de Paquita. E aí eu pensei, bom, o solo tem pirueta, então é agora que eu vou melhorar as minhas piruetas. E ela até me incentivava falando, Juju, você vai girar sim ou sim. E aqui, esse vídeo foi no final do ano, em novembro, quando estava perto de eu dançar. Então eu fiquei o ano inteiro treinando pirueta apenas, terça e quinta, 15 minutos antes da aula ou depois da aula, conforme eu podia. Então vocês vão ver o progresso. Olha só essa minha pirueta já no final daquele ano. Fica até o final, não cai do bico da ponta e não solta o passê. Então uma pirueta muito mais limpa, com muito mais segurança. E naquele ano eu finalmente consegui fazer minha dupla pirueta no palco, porque até então eu até sabia a técnica, mas eu morria de medo, eu não sabia o que eu estava fazendo de errado, e a pirueta dupla no palco, ela nunca saía. Mas até então, como eu sempre dançava em grupo, não dava para reparar tanto se a minha pirueta não saísse no palco. Mas sozinha, não tinha para onde correr, né? Eu tinha que fazer aquela pirueta, como dizia minha professora, sim ou sim. Então eu treinei um ano inteiro, e no final do ano eu finalmente consegui fazer minha pirueta no palco, como vocês vão ver nesse vídeo. E foi, assim, uma realização de um sonho duplo pra mim, porque, primeiro, a questão da pirueta, que sempre foi uma questão muito grande pra mim. E segundo, o meu solo. Eu dancei balé a vida inteira. Vocês podem ver, eu entrei em 96 e aqui foi em novembro de 2019. E ainda assim, eu não tinha conseguido fazer pirueta no palco, e o solo, eu não tinha solo há mais de 10 anos, porque eu acreditava que eu não era capaz de ter um solo, que eu não merecia ter um solo e por isso que eu não tinha um solo. É claro, no balé a gente ganha solo também por merecimento, mas se a gente ficar se sabotando com palavras negativas e acreditando que a gente não é capaz, aí é que a gente não vai ter
mesmo. E esse foi um ano, assim, muito especial para mim, na minha vida pessoal e no balé. Então, eu fiquei muito, muito, muito feliz. E é esse tipo de realização que eu quero que vocês tenham. Eu acredito que a gente veio nessa vida para tornar os nossos sonhos possíveis, para realizar os nossos sonhos e não ficar pensando no e se eu tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse ensaiado um pouco mais? E se eu tivesse treinado aquele passo um pouco mais? E se eu tivesse pedido ajuda para minha professora? E se eu tivesse corrido atrás de um curso? A gente não pode ficar a vida inteira no e se. A gente tem que ver os nossos sonhos realizados. Se não chega no final da vida, a gente vê, poxa, não realizei nada. Então, depois desse meio tempo que eu criei o Tutu da Ju, até os dias atuais, eu nunca parei de estudar balé. Eu fiz o curso profissionalizante na Petit Danse e em 2020 eu me formei. Então, hoje eu já tenho minha segunda formação. E depois disso tudo, em 2022, veio o meu primeiro papel principal. Então, quem diria que aquela bailarininha que ficava se escondendo no fundo da sala, que se achava horrorosa, que foi criada para pensar que balé é hobby, ia ter o seu primeiro papel principal. E isso aconteceu em julho de 2022, mais uma vez, graças a essa minha professora que sempre acreditou em mim e que nunca me deixou desistir. Eu tive o meu primeiro papel principal, que foi no balé La Fille Malgardée, a personagem Lise. Eu dancei em julho em Portugal. E foi, assim, a realização de mais um sonho para mim. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que, olha, eu sou uma bailarina que tem inúmeras dificuldades com o físico, com a técnica, e que mesmo assim eu vejo meus sonhos realizados. Então, eu quero que, a partir de agora, vocês acreditem que tudo isso é possível, mas que os nossos sonhos, eles não se realizam sozinhos. Eles não vão cair no nosso colo se a gente não fizer nada para ver eles se tornar realidade. Então, é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui e agora. Então, vamos falar sobre esse tripé, né? Essa metodologia que eu criei. O que é esse tripé? Pensa bem, o que é um tripé? Quando a gente pensa num tripé, por exemplo, de uma câmera ou num banquinho de 3 pernas. Se a gente tirar uma das pernas, o tripé desaba. Então, é exatamente por causa disso. Porque essas 3 bases do tripé são importantes e a gente não pode eliminar nenhuma delas. E eu criei esse tripé com base na minha experiência como bailarina amadora, que eu fui durante a minha vida inteira, nos últimos anos, que me fez realizar todos esses sonhos que eu falei aqui. Então, vocês viram que eu falei que depois que eu fiquei mais velha, mesmo eu indo nas aulas de balé sempre, né, eu evitava faltar ao máximo depois que eu fiquei mais velha, e mesmo assim eu via que eu não estava evoluindo, que os meus sonhos não estavam se realizando, que eu não estava me sentindo uma bailarina completa, e por causa disso eu criei o tripé e eu vi meus sonhos se realizar. Então, o que tem esse tripé? Eu comecei a ver que ir nas aulas de balé era o mínimo, era muito pouco. É claro, as aulas de balé são muito importantes, mas para quem quer evoluir de verdade, só ir para aula de balé e depois ir embora para casa e não fazer mais nada, é muito pouco. Então, como funciona esse tripé? Quais são os 3 pilares desse tripé? Aqui está uma imagem que reflete muito bem, né, que eu dividi o corpo em 3 partes, porque cada uma vai se relacionar muito bem com as bases do tripé. A primeira base desse tripé, o primeiro pilar, é o conhecimento técnico. Como a gente adquire o conhecimento técnico? Nas aulas de balé, pesquisando, em livros, em filmes, em redes sociais, em tudo que você pode consumir conteúdo sobre balé. E aí eu pergunto para vocês, como está a sua base? Porque muitas vezes a gente quer fazer um passo mais difícil do balé, como por exemplo um fouetté, mas o plié ainda não está bem feito. Então é isso, no balé cada passo ele evolui de formas graduativas, de pouquinho em pouquinho, do nível mais fácil, e aqui fácil muitas aspas, porque no balé nada é fácil, até e aos pouquinhos gradualmente chegar no passo mais difícil, como por exemplo o fouetté. Então uma boa bailarina não vai conseguir fazer um fouetté se ela não tiver feito o plié lá na base. Então não adianta querer chegar ao topo sem ter dominado a base. E esse é o segredo das bailarinas profissionais. Às vezes você vai ver uma bailarina profissional e vai pensar, nossa, por exemplo, como a Marianela Nunes é boa,
como ela dança bem, eu nunca vou chegar lá. Não, não pode. Usa a Marianela ou qualquer outra bailarina maravilhosa de inspiração. Pensa, poxa, olha como a Marianela usa bem os braços dela. Ou olha como aquela bailarina tal tem um plié bonito. Olha como a bailarina tal tem uma boa colocação de cabeças. Olha como a bailarina tal tem uma postura que dá toda a base da técnica dela. Então, essas coisas que a gente tem que pensar. E não pense que a base é uma coisa boba, são passos bobos, passos muito basiquinhos demais. Não, a base, o nome já diz, é a base da técnica. Pensa, por exemplo, quando o engenheiro vai construir um prédio. Se a base não for sólida, o prédio desaba. E é exatamente isso que acontece no balé. Não adianta se apressar, queimar etapas, que se você não domina a base, a sua técnica vai desabar igual esse prédio. E aqui eu vou trazer sobre a importância da base para vocês terem exemplos, os 7 passos básicos do balé. Como os passos básicos, eles vão originar os passos mais difíceis. Então, são 7 passos básicos do balé, que eles vão ser agrupados. Então, todo passo do balé vai se encaixar nesse grupo. E esses 7 passos básicos vão ser construídos gradualmente, de forma que eles vão originar os mais difíceis. Então, seria, número 1, plié e fondu, eles vão estar no mesmo grupo. Número 2, o battement tendu. Número 3, relevés. Para a metodologia Vaganova, relevé e élevé não tem essa diferença, mas para quem usa essa diferenciação, relevé e élevé vão estar agrupados juntos. Pas, PAS, que são os passos de ligação, as caminhadas. 5, as valsas. 6, os giros. E 7, os saltos. Então, são esses 7 passos que vão estar agrupados. E eu vou explicar aqui, bem brevemente, como eles são importantes e como eles vão originar os passos mais difíceis. Vamos lá voltar para o plié. O plié, eu já expliquei que ele é a base do balé. Ele é muito, muito, muito importante. Então, ele não é o primeiro passo que a gente aprende no balé, não é à toa. A gente aprender ele como primeiro passo não é à toa. A gente começa a barra de balé com o plié, também não é à toa. Porque o plié, ele não só origina muitos passos, mas ele possibilita que você faça muitos passos. Ele vai te dar impulsão para os seus giros e saltos e vai possibilitar que você finalize com segurança. Ele vai amortecer os seus tendões, as suas articulações. Ele vai ser a nossa primeira noção de equilíbrio, ele vai aquecer os tendões, os tornozelos, ele vai ser o primeiro passo que vai preparar o corpo para receber todos os outros passos na aula de balé. Então, imagina se a gente começasse a aula com um grande salto, sem ter feito plié na barra antes. Imagina que loucura, porque a gente precisou de todo esse processo para chegar no grande salto. Então, o plié, ele vai dar a impulsão para qualquer salto e você aterrissar do seu salto com segurança, amortecendo bem usando o seu plié. E aqui eu dei de exemplo que o plié, ele é tão importante que ele é eliminatório em audições para os bailarinos que estão disputando cargos importantes e tentando a sua vaga em escolas ou companhias. Então, ele é um passo de extrema importância e ele é um passo da base. Então, mais uma vez, aí a importância da base. E o fondu, que está no grupo também, esse grupo também, né, junto com o plié. O fondu, ele é um passo que muita bailarina detesta. Se você pensa assim, pode parar também a partir de hoje. Por quê? Ele é um passo que também é de base, que também vai construir toda a sua técnica, mas ele vai dar a resistência, a preparação física para a gente conseguir fazer a aula de balé e os passos em si. Vai ser ele que vai dar a resistência para a gente ter sustentação nos adágios. Ele vai ser também fundamental para os saltos que começam e terminam numa perna só. Então, por exemplo, sissones, as finalizações dos grand jetés. Então, o fondu, ele vai ser muito, 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 muito. Próximo passo é o battement tendu. E primeira coisa, vocês sabem o significado do termo battement no balé? Battement é todo passo que a gente faz em que a perna começa numa posição inicial, ela se estende até o movimento máximo
e ela retorna para a posição inicial. Então daí temos o Batiman Tandi, o Batiman Fondi, que já falamos antes, o Batiman GT, o Grand Batiman. Então o Grand Batiman, por exemplo, que é o último passo da barra, ele vem de um Batiman Tandi, que é um passo básico que você pode achar muito simples, mas que mesmo ele é muito importante, tem muitos detalhes e a gente trabalha muita coisa. É o Batiman Tandi que vai dar a nossa base do trabalho de pés, é onde a gente começa a esticar os pés, é onde a gente entende o trabalho de pés correto, passando pelos dedos, passando pela meia ponta, depois ponta. É isso que vai te dar a força necessária, esse esticar de pés, passando pela meia ponta pelo chão, que pode possibilitar a você subir na ponta do futuro. E como eu já falei, dele derivam muitos outros passos. Então, ele vai ser muito importante para a nossa base do balé. Ele, o plié, o fondi. Ali a gente começa a trabalhar o andeor no nosso corpo. Então, é a partir dele que você vai fazer um grand batiman. A sua perna vai subir alto. Mas será que ela está subindo alto, desencaixando o quadril? Desalinhando a sua postura? Então, essas noções a gente trabalha, por exemplo, desde o tandi, desde a barra. Então, mais um passo que não pode ser ignorado de jeito nenhum e achar que ele é bobo de jeito nenhum, porque ele tem detalhes importantíssimos. O próximo grupo são os élevés e relevés. Para quem faz essa diferenciação, Vaganova não faz, mas para quem faz essa diferenciação, relevé é toda subida e descida com plié e élevé é sem plié. Então ele pode ser feito em uma ou duas pernas, na ponta ou na meia ponta. E ele vai ser fundamental para dar fortalecimento e vai possibilitar a fazer qualquer passo que seja na meia ponta e depois passar para a ponta. Então, como eu tenho explicado nesse vídeo, o aprendizado no balé ele é gradual. Então, via de regra, a gente não vai aprender um passo novo direto na ponta. Vai ter todo um processo. Então, primeiro a gente vai aprender com o pé no chão, depois na meia ponta, depois na ponta, primeiro na barra, depois no centro, sem mais essa ajuda da barra. Então, os relevés vão ser muito importantes. Se o seu sonho é subir na ponta ainda esse ano, capricha nos relevés. Então, vamos para o próximo grupo. O próximo grupo são os PAS. P-A-S, que se escreve. Eles são os passos de ligação, como o nome já diz, liga um passo e outro, e são as caminhadas no balé. Se desde o tandi a gente já está trabalhando como a gente estica os pés corretamente, no pá a gente vai continuar esse trabalho. Não existe caminhada com o pé frouxo no balé, não existe caminhada sem postura. Então, por mais que seja uma caminhada de nível básico, sem braço, com o braço na cintura, como a gente começa a aprender inicialmente, vai ser essa caminhada que vai dar a base da técnica. E a forma que a bailarina anda é muito importante. E a gente já nota ali se a base da bailarina está bem sólida ou não. Próximo grupo são as valsas no balé. Existem vários tipos de valsa, ou pas de valse, que pode se chamar, ou pas balancé, também pode se chamar, que são uma das primeiras formas que a gente começa a trabalhar a musicalidade e a coordenação. A valsa, ela tem um tempo musical correto, né? Quem já fez balé sabe que a valsa a gente começa a trabalhar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, é um início ali de aprendizado da musicalidade e do lado artístico da bailarina, né? É um dos passos que a bailarina realmente, que está começando a aprender, ela começa a se sentir que ela está dançando. O próximo grupo são os giros. Os giros no balé, em regra geral, eles vão ter a mesma mecânica. Então, começa e termina no plié. Tem o uso de braços correto. A postura correta, que, aliás, ela vai perseguir, e eu posso falar exatamente essa palavra, porque ela vai perseguir a técnica do balé o tempo inteiro. Então, a postura, mesmo antes desses 7 passos básicos, ela é uma base ali do início do balé, porque sem a postura, a bailarina não vai conseguir executar bem nenhum passo. Então, se desde a base ela tem uma boa postura, já é um bom caminho para começar, por exemplo, a aprender a dominar os giros. Então, uma boa cabeça, um bom plié, um rápido relevé passé, por um exemplo, a boa marcação de cabeças
são fundamentais para qualquer giro no balé. Então a gente começa a aprender isso desde os giros que são de 2 pernas até para os giros de uma perna só. Então esse é um dos 7 passos básicos do balé. E por fim, os saltos. Então também todo salto, mesmo em uma perna só, mesmo em 2 pernas, mesmo os que finalizam em uma perna só ou começam uma perna só, eles têm que começar e finalizar com um plié. Como já foi dito, o plié ele é que serve de impulso para os saltos e ele amortece os saltos. Então, se a gente não tiver um bom plié, a gente não vai ter a altura de salto necessária, não vai ter aquele balloon, né? Aquele momento que o salto paira no ar, nem que seja por 1 milissegundo, e também a gente vai machucar as nossas articulações se a gente não finalizar com um bom plié. Então, tudo isso faz parte da base de qualquer salto. Então, vocês viram que mesmo dando esses exemplos dos 7 passos básicos do balé, o plié também perseguiu quase todos eles, não é? Isso para vocês terem uma breve noção de quão importante é o plié e de quão importante é a base do balé. Nunca pensem que o básico é pouco, que o básico é simples e que o básico é bobo. Não, o básico é o mais importante do balé. Se você tiver uma noção do básico, você vai conseguir evoluir muito bem. E isso é um dos pilares do balé. Então, dominar a base, ter conhecimento técnico dessa base para poder seguir em frente. Finalizamos o primeiro pilar do tripé, vamos para o segundo. O segundo pilar do balé é a motivação. E não espere a motivação vir, porque ela não vem. O balé, ele é muito detalhista. Eu tenho falado aqui durante todo esse vídeo e a gente é capaz de ser muito má com a gente no balé. Eu vivo isso o tempo inteiro, mesmo dançando a vida inteira e mesmo trabalhando com balé com a internet. Muitas vezes eu recebo perguntas nas redes sociais querendo saber, Ju, como você se mantém motivada no balé? Como você mantém a sua motivação? Uma coisa fundamental para você se manter motivada e se manter focada em não desistir é você realmente saber o que você quer para você como bailarina, usando você de parâmetro e não a sua amiga que faz 5 piruetas. É muito importante. Então, como você se vê como bailarina? Quais os sonhos que você quer realizar e quanto tempo? Tá? Isso é muito importante porque é aquele dilema do filme da Alice no País das Maravilhas, né? Que o gato pergunta para ela, para onde você quer ir? Então, se você não souber aonde você quer ir, qualquer caminho serve. Inclusive o de desistir do caminho. Inclusive o de ceder à desmotivação, à preguiça. Mesmo eu que trabalho com balé, que amo balé e que se deixar eu só falo de balé, eu também tenho preguiça de ir pra aula, eu também me sinto desmotivada, eu também me sinto uma bailarina horrível. Não pensem porque eu trabalho com a internet que eu me sinto uma bailarina linda e maravilhosa sempre. Isso não é verdade. Isso cerca todo mundo que dança. Então, o fundamental aqui é você saber o que você quer pra você. Senão você vai desistir sim. Porque nos seus piores dias você vai pensar, não vou no balé hoje porque eu tô chateada. Não vou no balé hoje porque eu não tô me sentindo bem. Não vou no balé hoje porque eu tô com preguiça. E você vai ceder essas coisas. Fundamental, uma ferramenta muito importante que eu tenho utilizado no balé é uma ferramenta que muita gente usa em outras áreas da vida, mas que serve muito para o balé também, que é a ferramenta da meta SMART. SMART, ela é uma sigla do inglês, em que cada uma dessas letras significa uma coisa. O S é específico, trazendo para o português é específica. Então, a sua meta do balé, ela tem que ser específica. Muita gente fala assim, nesse ano eu quero melhorar no balé. Ok, melhorar no balé é uma meta ótima. Já significa que você quer evoluir. Mas ela é vaga, porque você não tem um parâmetro. Se você fala melhorar no balé, qualquer coisa pode ser melhorar no balé. E aí você não tem parâmetro de saber se você realmente melhorou no balé ou não. Melhorar a técnica, melhorar o giro, todos esses são exemplos que são vagos. Tá? Então a gente tem que tornar ela o mais específica possível para que a gente faça algo em prol de realizar essa meta. Então uma dica que eu
posso dar para a gente começar a elaborar essa meta nos moldes da meta SMART é começar a pensar em alguma habilidade ou passo que você queira melhorar no balé. Lá em 2019, quando eu comecei a de fato a aplicar o tripé, eu sempre fui uma bailarina que tinha dificuldade com os giros. Eu determinei para mim naquele ano que eu ia conseguir fazer a pirueta dupla andeor de quarta no palco sem cair do bico da ponta. Vocês estão entendendo o quão específico é isso? E aí você que está me assistindo, adeque a sua realidade específica. Pense em alguma habilidade sua que você queira melhorar no balé nesse ano que nós estamos. E não deixe o carnaval, ou o feriado, ou o meio do ano, ou qualquer época do ano que você esteja assistindo esse vídeo, passar para você realizar o seu sonho no balé. Quanto antes você começar a ir atrás de realizar o seu sonho, mais rápido ele vai se realizar. Então, não espere nada, comece agora. Então, falamos do específico, vamos falar do mensurável. Eu sei que o balé, ele não é matemático, mas muitas vezes ele usa da matemática sim. Então, mensurável é para a gente ter, como eu estava falando antes, um parâmetro para a gente avaliar se a gente conseguiu evoluir ou não. Então, é trazer para ter uma unidade de medida. São exemplos. Uma pirueta perfeita, sem cair da meia ponta, com o passé bem colocado e com uma finalização boa na meia ponta. Um grand decart zerado. Então a gente sabe que um grand decart zerado é aquele com as duas pernas esticadas tocando o chão. Eu quero dançar no espetáculo de final de ano da minha escola. Isso é uma meta mensurável porque você vai chegar no final de ano e vai ter dançado aquele espetáculo, tá? Então é aquele espetáculo específico, né, mensurável, porque você vai dançar, por exemplo, uma coreografia, você vai dançar duas coreografias. Então ele pode se adequar nesse mensurável. Atingível. Esse atingível, ele é muito importante e ele tem relação total com essa base do tripé que a gente está falando de motivação. E por quê? Porque ele tem que adequar a sua realidade. Não adianta medir a sua vida com a régua da vida da sua amiga que faz 5 piruetas. Senão você vai continuar se sentindo uma bailarina horrível, vai achar que não é possível para você. Então, se você traçar uma meta que dentro da sua realidade de hoje está muito longe, você vai desistir ou não vai nem tentar. Exemplo, eu não faço ainda nem um fouetté na meia ponta. Eu vou traçar para mim 32 fouettés na ponta daqui a 6 meses? Não é o ideal. Então, adeque a sua realidade, pense o que você já conquistou no balé hoje, pense qual é o seu nível técnico hoje de balé para traçar aquela meta para você. Então, isso é fundamental para a sua motivação, continuar motivada e não desistir do caminho. O R do SMART é de relevante. Ao mesmo tempo que a meta tem que ser adequada à sua realidade, ela não pode ser facinha demais. E ela tem que ser relevante, ela tem que ser importante para você. Então ela tem que ser realista, né, atingível, tem que ser adequada à sua realidade, mas ao mesmo tempo ela tem que ser desafiadora, importante para você. É importante para você dançar no final de ano? É importante para você subir nas pontas? É importante para você dançar um solo? Ah, para mim não é importante dançar um solo, então você não vai nem começar a correr atrás disso, entende? Então tem que ter importância, relevância para você, senão você também não vai nem tentar aquilo porque aquilo não importa. Então, falamos do relevante, vamos falar do T. O T do SMART é de tempo, temporizável. Você tem que criar um prazo para você cumprir aquela meta. Quando eu comecei a vencer o meu medo de pirueta e consegui fazer as piruetas no palco, eu sabia que eu tinha um prazo, que era 20 de novembro de 2019. Só que para eu conseguir com mais segurança naquela meta, teria que ser até antes. Mas eu sabia que a minha apresentação de balé ia ser 20 de novembro de 2019. Então eu tinha aquele prazo para realizar a minha meta, para chegar no palco e fazer a dupla pirueta. Pense nisso. Qual é o prazo? Ah, mas por que eu tenho que criar o prazo? Porque a gente, eu digo a gente, ser humano no geral, se não tiver um prazo, a gente pode realizar a meta em qualquer momento. Ou seja, você não vai realizar, você não vai correr atrás de realizar esse seu sonho, essa sua meta. Você não vai criar urgência. Criar prazo é criar urgência e é correr atrás dos seus sonhos, porque eu estava falando antes que os sonhos, eles não se realizam sozinhos. Então, se você não criar um prazo final para você realizar a sua meta, ela não vai realizar sozinha
e você vai chegar ao final de mais um ano, ou mais o tempo que você achou que você ia realizar sem ter realizado a sua meta e vai terminar frustrada mais uma vez. E pense adequando esse tempo na sua realidade também, que eu estava falando do atingível. Será que esse tempo que eu estou estipulando, ele é algo que é realizável para mim? Eu vou conseguir fazer esse meu sonho, essa minha meta, nesse tempo que eu estou estipulando? É muito importante, senão no final você vai acabar frustrada mais uma vez. Outra ferramenta que eu uso muito é o caderninho dos sonhos ou o quadro de visualizações. Eu tenho um caderninho pequeno que eu anoto todos os sonhos que eu quero realizar, seja do balé, seja na vida, mas como estamos falando de balé. E eu sou específica. Por exemplo, em junho de 2023 eu quero dançar o meu segundo papel principal. Então esse é um sonho específico. É uma meta específica. E eu anoto isso. Por quê? Porque quando você estiver desmotivada, você vai olhar aquilo e vai se lembrar: opa, se eu não for à aula de balé hoje, vai ser mais um dia que eu vou estar distante desse meu sonho aqui. Ou você pode fazer essa mesma coisa, um quadro de visualizações. Botar no seu quarto, na parede, no armário, onde for, um lugar que você fique sempre olhando. E se você optar pelo caderninho também, seja um caderninho pequeno, que seja fácil de você transportar, que você bote ele na sua bolsa, que você olhe ele sempre de tempos em tempos, quando você achar necessário. Pode parecer besteira, mas são ferramentas muito boas que também vão te manter motivada de ir atrás de realizar esse seu sonho, inclusive naqueles dias que a gente tiver um pouco pior, digamos assim, com a gente mesma. Outra coisa muito, muito, muito importante em relação à motivação. Eu tenho falado aqui que a gente é capaz de ser muito má com a gente no balé. O balé é uma arte muito perfeccionista, com muitos detalhes. E se a gente às vezes não consegue fazer aquele passo naquele dia, a gente se sente péssimo. Já parou para pensar o quanto você fala de você na sua dança, mesmo nas suas conversas internas? Como é que você fala pra você como bailarina? Ah, eu sou ruim, eu nunca vou conseguir fazer isso mesmo. Ai, meu Deus do céu, esse passo que a professora passou, eu nunca vou conseguir fazer. Não se permita mais a esse tipo de pensamento e esse tipo de frase. Mais uma vez, pode parecer ser bobo, mas quanto mais você repete esse tipo de pensamento, mais você de fato acredita nele e menos você vai realizar os seus sonhos. Mais distante você vai ficar dele. Então, a partir de hoje, você vai tirar esse tipo de pensamento do seu vocabulário. E como assim, Ju? Eu comecei o balé agora, eu me sinto horrível. Vou contar um segredinho. A gente sempre vai se sentir horrível se a gente se permitir. A partir de agora, avalie o quanto você já progrediu. Pense, compare com você mesma, desde que você começou a fazer balé, ou, por exemplo, há 6 meses atrás. O que você não conseguia fazer no balé que você já consegue fazer hoje. Então, pode ser ter uma meia ponta um pouco mais alta, pode ser que a sua ponta do pé esteja esticando mais, pode ser que seu joelho esteja esticando mais. Então pense em cada uma dessas coisas, porque assim como eu falei que não existe sonho pequeno, não existe conquista pequena no balé, porque são muitos detalhes. Então a partir de agora, pense nisso e tenha orgulho da sua dança ou do quanto você está evoluindo. Então não existe mais eu não consigo, não existe mais eu sou horrível, não existe mais eu não vou conseguir fazer esse passo difícil. Tá? Tire essas palavras do seu dia a dia, tá? Das suas frases, pensamentos, conversas consigo mesmo, quando você for falar com os outros. Não faça mais isso com você. Não seja mais má com você, porque senão você vai continuar sem conseguir realizar essas coisas. E você pode pensar, mas isso é uma mentira, eu vou ficar mentindo pra mim? Não, gente. Visualização e a lei da atração não é mentira. Não são técnicas de mentir, de enganar, mas são técnicas de modificar o quanto você se enxerga, como você se enxerga como bailarina. Então, ao invés de, eu nunca vou conseguir fazer esse passo. Não, eu vou praticar até o momento que eu conseguir. Esse é um exemplo. Eu ainda tenho medo de fazer pirueta, não vou enganar vocês. Mas hoje, quando eu vou fazer pirueta, eu sempre, quando eu ia preparar para uma quarta posição, para fazer uma pirueta, eu pensava, ai meu Deus, pirueta. E quando eu pensava, ai meu Deus, pirueta, aí é que a pirueta não saía mesmo. Então, por exemplo, pensar na música, pensar, é um relevé passé que gira. Relevé passé, eu já sei fazer. Então, eu sei fazer pirueta, eu vou fazer. São esses tipos de raciocínio, de técnica, que a gente usa para, de certa forma, burlar esses pensamentos de nós mesmas. Então, jamais seja má com você a partir de agora. E se permita sonhar. Observa o quão má você tem sido com você mesma e pare de ser a partir de agora. E, por fim, acabamos de falar
o segundo pilar do tripé, vamos falar do terceiro. O terceiro são treinos consistentes. Por que eu tô falando de treinos consistentes? Primeira coisa, consistência não é exagero. Então, se eu queria melhorar a pirueta, como eu melhorei lá no passado, não adiantava eu ficar treinando igual uma condenada, pirueta, 3 horas do meu dia e chegar no dia seguinte morta sem conseguir fazer um plié. Não adianta. Então, treinos consistentes. Consistentes não é exagero, mas é consistência. E para manter a consistência, tem que ser adequado à sua realidade. Então, eu falei pra vocês que eu melhorei a minha pirueta treinando 15 minutos por dia, 2 vezes por semana. E isso já fez uma baita diferença na minha técnica e na minha autoestima enquanto bailarina. Se a gente continuar fazendo sempre as mesmas coisas, a gente não vai ter resultados diferentes. Então foi ali que eu fiz uma pequena mudança na minha rotina e eu vi um grande resultado. Às vezes a gente fala, poxa, 15 minutos é muito pouco. Mas se você somar 15 minutos terça, 15 minutos quinta, deu meia hora naquela semana, aí mais uma semana, deu mais meia hora, você vai somando, você vai ter acumulado horas a mais na sua técnica. E você não gostaria de ter todo esse tempo de treino a mais? Parece pouco falando só 15 minutos 2 vezes por semana. É muito poderoso isso, tá? E isso tudo, como eu estava falando, aplicando a sua realidade. Então, depois de falar tudo isso, eu vou falar para vocês, finalmente, sobre o curso Tutu da Basics. Porque ele é uma oportunidade. A gente vem vivendo novos tempos desde a pandemia no balé. Porque antes, o balé online era algo impensável, inimaginável. E ele se tornou uma ferramenta muito poderosa para quem quer evoluir no balé, para quem quer complementar as aulas presenciais, para quem quer começar a aprender balé, para quem, poxa, não tem balé na sua cidade ou perto de você e quer fazer uma atividade que você gosta de casa. Aquela pessoa que, né, às vezes sempre quis dançar balé e nunca dançou, ou aquela pessoa que quer retomar o balé, mas tem a rotina muito corrida. Então, o balé online, ele tem sido uma ferramenta muito poderosa e é possível evoluir na sua técnica do balé. Sim, observando essa nova realidade, foi aí que eu criei o curso Tutu da Basics, o guia completo para dominar os fundamentos do balé clássico. Então, a gente está falando aqui a importância da base do balé, porque a base ela é fundamental para todos os outros passos que vão vir depois, os passos mais difíceis. Então, como é tão importante, eu decidi criar um curso focado apenas na base do balé e para construir uma base sólida para que as bailarinas e bailarinos possam evoluir na sua técnica, se aperfeiçoando na base. Então, vou explicar para vocês como é o curso. O curso, eles são 24 módulos. Então, começa lá desde a postura até os grandes saltos. Em cada vídeo tem dicas para evoluir, tem os principais erros, as correções, quando for cabível, exercícios para melhorar. Ao final de cada vídeo, de cada capítulo, tem um resumo com os principais pontos daquilo que foi falado. Então, ele é um curso muito completo. Ele tem mais de 100 vídeos, apostila por escrito para vocês acompanharem o conteúdo. Tem ainda um planner para você se planejar, se organizar a sua rotina, para você implementar os treinos extras na sua rotina, além das suas aulas de balé, né, que vocês já fazem, além do seu trabalho, da sua faculdade, seja lá qual for a sua rotina. E além de todos os bônus, o meu curso tem também 2 aulas de balé completa para você fazer da sua própria casa. Elas são 2 porque são de 2 níveis diferentes. Então, uma para quem está começando o balé agora, e uma outra para quem já faz há algum tempo. Então, é uma de iniciante e outra aí de iniciante e intermediário. O que mais é possível falar sobre o curso? Ele é um curso que ele é 100% online. Então, você pode usar a sua rotina ao seu favor e online ao seu favor. Você pode assistir de onde você estiver e no horário que você quiser. E, além de tudo, o quantas vezes for necessário.
E junto a isso, ele tem acesso vitalício. Caso você compre ele agora, você pode começar depois. É claro, não é recomendável porque você vai ficar mais distante do seu sonho. Mas caso você não seja possível mesmo você começar agora, você pode começar a assistir depois. E o balé, como eu tô falando o vídeo inteiro, tem muitos detalhes. Então, pode ser que você não assimile todo aquele conteúdo, todos aqueles detalhes na primeira vez que você assistir o vídeo. Então você pode rever quantas vezes você precisar, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes, o quanto você precisar, porque ele é um curso 100% online e com acesso vitalício. Os vídeos estão ali gravados à disposição dos alunos. E é uma plataforma, além disso, EAD de fácil acesso, com possibilidade de comentário. Então, se você quiser comentar, tirar uma dúvida diretamente comigo, você pode ir lá comentar. E uma observação é que você pode assistir de onde você estiver, inclusive pelo seu celular. A Hotmart, que é a plataforma do curso, ela tem um aplicativo que você pode assistir do seu celular. Então, já falamos um pouco dos bônus da videoaula de balé completa, mas tem também alguns bônus que eu separei para vocês que não são somente de técnica. Tem vídeo de como se preparar para um espetáculo de final de ano, que é muito importante porque para nós, bailarinas amadoras, ele é o único momento em que a gente dança. Então, muitas vezes, você que está comprando curso, pode ser a primeira vez que você vai dançar num espetáculo. Então, esse vídeo está muito completo, cheio de dicas para você não ficar nervosa, para você levar tudo que precisa. E junto a isso, levar tudo que você precisa, tem um arquivo de PDF com um checklist, uma listinha de todas as coisas que você tem que levar para sua apresentação e alguns espaços em branco para você preencher com aquilo que eu não tiver colocado. Além disso, tem um vídeo muito bom, com as dicas também muito completas para decorar sequências e coreografias de balé. Então, principalmente quem está começando, pode se sentir perdido com tanta informação, com tantos passos que são nomes em francês, tá entrando num mundo novo. E como é que eu faço para decorar? Eu sou muito ruim de decorar, Ju. Então, tem dica aí para vocês nesse vídeo. Então, falando de cada módulo do curso. São 24 módulos. Então, reforça aqui que o básico não é pouco. O básico é muita coisa. São mais de 100 vídeos em todos esses módulos. Eu começo no módulo 1 com a introdução. Então, eu dou dicas de aprendizagem, dicas de adequar na sua rotina. Quais são também as vestimentas adequadas para praticar os exercícios do curso. Vocês sabiam, por exemplo, que é possível assistir os vídeos de forma acelerada? Eu explico direitinho nesse módulo 1 de introdução. Para o módulo 2, eu explico um pouco de como usar a respiração para dançar. Pode parecer algo muito abstrato e pode parecer algo que não faça sentido, mas se tratando de atividade física e de tensão, né, porque a gente pode ficar muito tensa a realizar certos passos no balé, faz todo sentido. E eu explico nesse módulo como usar a respiração a seu favor enquanto você estiver dançando. O módulo 3 vai falar de postura, então eu falei muito ao longo desse vídeo o quão importante é a postura para a gente realizar os passos do balé. E não só para os passos do balé, mas para a vida também. Então, se você tiver essa postura que eu explico no vídeo, correta, e mantiver ela na sua vida, né, quando você estiver mesmo andando, fazendo as suas atividades cotidianas, você vai, inclusive, parar de ter certas dores que você pode estar tendo na lombar, por exemplo, no pescoço. Então, esse módulo é fundamental. O módulo 4, vamos falar de uma base também do balé muito, muito importante, que é o en dehors. En dehors é uma terminologia do francês que significa para fora. E é como a gente vai trabalhar com os pés praticamente o tempo todo no balé. São poucos os momentos que a gente vai trabalhar no balé com os pés em paralelo. Então, quase todo momento ele é en dehors, pezinhos para fora. Mas esse en dehors ele não vem só dos pés. E nesse módulo eu explico direitinho como é o en dehors correto. Porque se a gente fizer o en dehors incorreto, não vai estar só incorreto em termos de técnica do balé. Mas ele pode trazer lesões sérias, tá? Consequências muito sérias para o seu corpo. E a gente quer o quê? Dançar balé a vida inteira. Então esse módulo também é muito importante.
Módulo 5, eu explico todas as posições básicas dos pés no balé, que em todos os métodos são as mesmas, como são e quais são essas 5 posições. O módulo 6 é sobre braços, então como colocar os seus braços corretamente. No balé a gente não dança só da cintura para baixo, mas também da cintura para cima. Então os braços eles são importantíssimos, não só para possibilitar a execução de muitos passos, como eu estava falando dos giros. Se você não tiver a mecânica correta dos braços, você não vai conseguir girar corretamente. Mas os braços, eles não são só a técnica, mas eles são a arte. Então, tem uma frase da Tatiana Lescova que diz que da cintura para baixo é técnica e da cintura para cima é arte. Os braços, eles são a arte. E eles demonstram o estilo daquele balé, demonstram se a bailarina tem uma base boa ou não, demonstram a arte da bailarina. Então esse módulo também, mais um módulo importantíssimo. Módulo 7, módulo do plié. Então dispenso eu falar mais uma vez da importância do plié. Nesse módulo a gente vai ver todos os detalhes do plié, como é que é um plié correto, um plié incorreto, fazer para corrigir, tem exercícios também para melhorar. No módulo 8, eu agrupei o battement tendu, o battement GT, o batiment pointé, que em alguns métodos como Vaganova pode ser chamado de piqué, e o dégagé. Tá? São passos que eu agrupei juntos porque eles têm certas semelhanças e as diferenças. Então, nesse módulo eu vou focar muito bem isso. No módulo 9, rondejão. O rondejão, ele tem a sua mecânica correta. Eu vou explicar aqui, né, a sua execução correta e os principais erros e correções. E vai também ter exercícios, principalmente de consciência corporal, para a gente se aperfeiçoar no ronde. O módulo 10 é coupé e surrepos de pied. É claro que em alguns métodos essa nomenclatura não é exatamente essa, mas não vou fazer aqui uma explicação muito densa para esse vídeo não ficar maior do que já está. Mas nesse módulo eu explico as diferenças entre coupé e surrepos de pied e os principais erros cometidos. No módulo 11, passé e retiré. Existem métodos que, como Vaganova, que diferencia eles, mas no curso eu não estou focando tanto nessa diferenciação. Eu foco mais nos principais erros do retiré e do passé, porque ele é o passo básico para a sua execução da sua pirueta. Então, se a sua pirueta não vai bem, observe o seu passivo. No módulo 12, vamos falar do fondu. Você faz o fondu com o joelho desabando para frente? Então, assiste esse módulo que ele vai ser fundamental para você e para você nunca mais fazer fondu dessa forma, porque assim você não vai mais dançar balé para sempre. E já falamos muito nesse vídeo da importância desse passo, né? Então, vamos para o módulo 13. Módulo 13, frappé. Mais aí um exercício que é sim, campeão de ódio entre as bailarinas. Muita gente não gosta do frappé, mas reavalie esse seu gosto, porque ele também vai ser ali a base da sua agilidade nos pequenos saltos. Então, esse módulo também vai ser muito, muito, muito importante. E nele eu vou falar, né, dos principais erros e as suas correções. Módulo 14, vamos falar de arabesque. Meu passo favorito do balé. Quem me acompanha no Tutu da Ju sabe que eu já fiz arabesque em tudo quanto é lugar, que eu sou a louca do arabesque. E aqui nesse módulo eu vou explicar como é um arabesque correto, bem executado, bem colocado. Não é porque a sua perna não sobe a 90 graus que o seu arabesque está incorreto. Mas aqui a gente vai ver como é esse arabesque correto. Módulo 15, attitude, também é um passo lindo, uma pose linda. Eu vou comentar nesse módulo também os principais erros cometidos e as correções. Módulo 16. Eu agrupei pernas altas em développés e grand battements. Muita gente sonha em conquistar a sustentação dos adágios, de ter uma perna alta, mas de que vale uma perna alta estando totalmente desencaixada. Esse tipo de coisa que vamos ver no módulo 16. Módulo 17, meia ponta. Como eu já estava falando antes, importantíssimo na base do balé. Importantíssimo se você quer conseguir fazer os passos na meia ponta e futuramente na ponta. Se você tem uma meia ponta baixa que cai para o mindinho, você dificilmente vai dominar a ponta.
Então, muito importante esse módulo também. Módulo 18, direções do corpo na sala. Esse módulo, ele é muito detalhado. Então, eu recomendo fortemente que você tenha o seu caderninho para fazer anotações, porque ele pode causar muita confusão nas bailarinas. E exatamente porque ele pode causar muita confusão nas bailarinas é que ele está muito detalhado e muito didático. Então, se você se sente perdida quando o seu professor fala, esse passo é FAC, esse passo é PROAZ, e você não sabe o que fazer, quando você tem que mudar de direção da sala, de direção do seu corpo, esse módulo vai ser muito importante para você. Módulo 18, as valsas. A gente não vai ver todas, vai ver as principais, mas como eu estava falando, esse passo, ele é um dos primeiros que a gente entende sobre o nosso lado artístico e sobre a musicalidade. Então, nesse módulo, eu vou dar a progressão, né, das valsas, né, como a gente começa a aprender para ir limpando e dominar a forma final. Então, esse é o módulo 19. No módulo 20, a gente vai ver os principais pas de bourrées básicos. Também tem muitas formas de executar pas de bourrée, principalmente vai diferenciar em cada método de balé, mas aqui eu coloquei os principais. E também é um passo que exige coordenação motora da gente, mas ele é um passo de ligação importantíssimo, né? A gente vê, por exemplo, tombé pas de bourrée antes dos grandes saltos, ou pas de bourrée quarta pirueta. Então ele é muito, muito, muito importante. Aqui a gente vai ver no próximo módulo, módulo 21, o glissade. Ele é também um passo de ligação, ele é um salto, mas ele é mais utilizado como passo de ligação. Como o nome já diz, ligar entre um passo e outro, e ele não pode estar sujo. É isso que a gente vai ver no módulo 21. Módulo 22, a gente vai ver os giros e piruetas básicos. Então, eu estou enfatizando isso porque ele é um curso de base, é um curso básico. Então, nós não vamos ver, a princípio, os giros mais difíceis. A gente vai ver os giros mais básicos, que eles vão dar a base para os giros mais difíceis. Então, a gente vai ver os giros em duas pernas, então o tour chalet de boulet, vamos ver, os souteniers, os détournés, vamos ver as piruetas feitas no passé, então piruetas de quinta, piruetas de quarta, pirueta dehors, pirueta de deux, vamos ver os tour piqués, né, que podem ser chamados de tour dégagés, en dehors e en dedans, também nesse módulo, e vamos ver vários exercícios para você praticar e melhorar as suas piruetas. Esse módulo é riquíssimo de conteúdo e riquíssimo de exercício também. O módulo 23, vamos começar os saltos básicos. Então, atenção se você ficar treinando esse módulo, o módulo 23 e o 24 em casa. Além do espaço necessário, não exagere na sua execução em casa, porque em casa nós temos, como podem ver atrás de mim, um piso duro. E o que isso quer dizer? Ele não absorve os nossos impactos, então vocês podem se machucar. Atenção, porque em casa nós não temos o chamado piso flutuante das salas de balé. Então, muito, muito, muito cuidado ao praticar saltos em casa. Então, para vocês aprenderem e absorverem os principais erros e correções e as diferenças de cada um, vamos ver nesse módulo os sobressauts, os changements, os assemblés e os jetés ordinaires. E exercícios para vocês praticarem e melhorarem os seus saltos. No módulo 24, nós vamos ver os grandes saltos e vamos ver apenas os grands jetés e os grands jetés com développé, que aqui no Rio de Janeiro se popularizou como saut d'ange. Então, vocês estão vendo que ele é um curso muito, muito extenso, mas que vocês vão assistindo conforme for a rotina de vocês e a necessidade de vocês. E assistam o quanto vocês quiserem, o quanto vocês precisarem para a sua evolução, que eu quero que todo mundo aqui melhore muito na sua técnica e, acima de tudo, não só a técnica, mas os sonhos, porque o balé online, ele veio também para realizar os sonhos. E ele pode sim ser um complemento muito importante na sua aula presencial de balé. Então é isso que eu quero nesse curso, que você realize seus sonhos e que você use esse curso, o Tutu the Basics, para realizar os seus. Vamos falar de valores, né? Se a gente fosse colocar o valor que esse curso tem, ele poderia ser muito mais alto, porque eu organizei todo um conteúdo de mais de 20 anos de balé.
Eu usei muitos livros que, inclusive, alguns eu trouxe de fora, alguns deles só tem em inglês. Então, eu venho me aperfeiçoando sempre. Eu fiz o curso profissionalizante, eu me formei, eu estou começando a cursar educação física. Eu estou sempre estudando pelos cursos do Bolshoi, então ele teria um preço muito grande. E imagina quanto seria tantos anos de balé só do básico você fazendo numa escola presencial toda semana, né? Poderia ser muito mais caro, mas o curso ele custa apenas R$ 197. E a Hotmart, ela é uma plataforma que ela possibilita várias formas de pagamento. Pode ser crédito, inclusive você pode dividir em 2 cartões, você pode parcelar, pode ser débito, pode pagar no boleto, pode pagar em Pix. Tem várias formas de pagamento. E se vocês quiserem adquirir o curso ou tiverem dúvidas sobre os detalhes, a página está nesse link aqui ou abaixo desse vídeo. E se por um acaso você sentir que o curso não é para você, você tem 7 dias de garantia e você terá o seu dinheiro de volta. Então, além de todos os benefícios, ele é um curso muito acessível e o que é R$ 197 para a realização dos seus sonhos no balé. Essa foi a apresentação do curso e eu espero que de agora em diante todos os seus sonhos de balé sejam realizados. Eu vejo vocês nas minhas redes sociais, é só me procurar por Tutu da Ju.